Até aqui nós cantamos o amor dele por nós. E agora nós vamos cantar essa canção de amor para ele. Na palavra dele diz que tudo que fizer para o Senhor, faça de coração. E nós vamos declarar nessa hora que é de coração. Tudo o que eu fizer, a nossa vida é ele. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor
igreja. De coração, tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nesta manhã. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém, queridos? Bom nós estarmos na casa do Pai, logo pela manhã, adorando e glorificando o nome do Senhor, porque é de coração. Nós estamos aqui. Estamos aqui pela graça do Pai, por Ele ter nos alcançado. E tudo que fazemos, tudo que fizemos, é de coração ao Senhor. É para a bênção do reino de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua e das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que domingo de bênção, né? Domingo de vitória, né? Nós estamos reunidos para glorificar o nome do Senhor. Mas vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do Êxodo. Louvado seja o Senhor. Nós estamos, durante todos esses dias, somos desafiados a estarmos passando por situações que testam os nossos limites. Como homens e como mulheres que somos limitados. Obrigado, querido. Somos limitados a fazer tantas coisas. Mas a palavra do Senhor hoje quer falar sobre os nossos limites. Qual é o teu limite? Qual é o teu limite como ser humano, como servo de Deus, como serva de Deus? Até onde você acha que consegue ir? E da onde em diante Deus precisa agir? Nós vamos ler aqui, eu queria que os irmãos nos acompanhassem, Êxodo, capítulo 14, verso 10 e 15. Nós vamos fazer 3 leituras de 3 textos diferentes. Êxodo 14, do verso 10 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondendo ao povo, não
tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Abram 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 14. 1 Samuel capítulo 1, versículo do 10 ao 14. Diz assim lá em 1 Samuel: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento de seus lábios, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Marcos capítulo 10. Vamos lá para os evangelhos. Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10. Do verso 46 ao 48. Diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Amém? A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos 3 situações que a palavra do Senhor nos mostra, limites que são impostos aos homens, da onde talvez no ser natural não consigamos enxergar além do que os nossos olhos carnais conseguem ver. A palavra do Senhor nos mostra aqui 3 situações em que se chegaram aos limites. Moisés chegou ao seu limite, era o grande mar. Se nós olharmos ali para Ana, ela chegou ao seu limite, ela era estéril, ao ponto de ser até caluniada por um sacerdote da casa de Deus, pensando mal da vida dela. Olhamos para o cego Bartimeu, havia um limite para ele. Qual era o limite dele? Ele não enxergava. Ele não conseguia ir além do que os seus sentidos pudessem orientá-la, porque os seus olhos estavam fechados. Os seus olhos carnais não enxergavam a luz do dia. Então, nós temos que entender quais são os nossos limites. Porque quando nós entendemos os nossos limites, nós conseguimos deixar Deus trabalhar melhor sobre as nossas vidas. Pode ser até impressionante dizer, mas nós somos fracos e limitados em muitas, por que não dizer até na maioria das situações que vivemos. Porque os nossos braços, por mais que tentamos abraçar o mundo, ainda nos falta um pedaço. Não conseguimos. E nós precisamos de quem? De Deus para fazer isso por nós. Precisamos que Deus haja na nossa vida. Precisamos que Deus interceda por nós. Existem coisas que vão além das nossas forças. E o que fazer? Então, quando não temos forças, o que fazemos? Nós recuamos? Nos frustramos? O que fazemos quando vemos que não temos condições? Porque, irmãos, eu creio que não sou só eu. Porque nós chegamos a um momento que falamos: daqui eu não consigo ir mais. Daqui eu não consigo passar mais. Eu não vejo solução para a minha vida.
Se nós sentarmos e conversarmos, às vezes com viciados, por vários trabalhos que já participamos, falando com viciados, pessoas que têm problemas com vício, você senta com ele e ele fala: eu não tenho como sair daqui. Eu não tenho o que fazer. Eu não vejo futuro. Eu não consigo ir além disso. Por mais que eu tente sair dessa condição, eu me vejo de volta aqui no mesmo lugar. Impressionante é que nós somos às vezes fadados a nos segurar, fadados a nos ancorar naquilo que nos é confortável. E às vezes aquilo que é confortável para as nossas vidas nos limita. Como assim, pastor? É confortável estar no domingo pela manhã, talvez às 9:30 da manhã, como você chegou aqui, você estaria tomando um café, ou até ainda na cama. Mas só se você estivesse na tua zona de conforto, você não estaria aqui adorando o Senhor, você não estaria glorificando o nome de Deus. Você não estaria recebendo essa palavra, você não teria falado com o Senhor, você não teria declarado as tuas orações, e Deus não estaria respondendo para você. Só que quando você sai do teu comodismo, você deixa com que Deus venha trabalhar. No âmbito espiritual, nós não podemos ser acomodados, porque nós somos sim limitados como homens e mulheres carnais, mas como homens e mulheres espirituais, nós não temos limites para o que Deus pode fazer através da tua vida e para o que Deus pode fazer na tua vida. Porque Ele tem poder. E o poder do Senhor vai além da nossa compreensão. Então nós não podemos recuar, não podemos nos frustrar, porque achamos não ter condições. Não temos como ir além disso. Por mais que eu tente, a Bíblia mesmo fala, por mais que eu queira, eu não vou conseguir acrescentar 1 centímetro a mais na minha altura. Por mais que eu queira. Eu, como homem natural, não tenho como fazer isso. Por mais que eu queira, eu não posso fazer como Josué. O que Josué fez? Ele orou e o sol. Josué orou? Aleluia, né? Josué orou e o sol parou, né? Por mais que eu queira, eu como homem, Josué poderia fazer? Não. Quem fez? Deus. E nós olhamos aqui essa situação, essas três situações que nós vamos analisar um pouquinho. Falar de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um hebreu criado como egípcio, um homem que conheceu as regalias do palácio do rei, do palácio de Faraó. Era um homem que viveu uma vida regalada, sim, mas que em seu coração também sabia e tinha a percepção de quem ele era. Ele se sentia também limitado em sua posição. O que fazer? Em primeiro lugar, o que fazer para livrar o povo? O que fazer para tirar o povo do sofrimento? Ele via o sofrimento do seu povo. Talvez em seu coração ardia: o que eu posso fazer? Mas eu sou um só. Às vezes a gente não fala isso. Eu sou uma pessoa só. Eu sou um só. O que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Algo que o céus, o nosso Deus responde à tua oração, responde ao teu clamor. Então, amados e queridos irmãos, por mais que o mundo se mostre limitações para você, por mais que as aflições venham para você, quando você dobra o teu joelho, quando você fala com Deus, os céus se abrem e Deus responde à tua oração, Deus responde ao teu clamor, e Ele fala ao íntimo da tua alma nessa manhã: não te desespere, não tenha por perdida a tua causa, porque Deus está entrando com providência na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés, ele levava o povo. Vamos falar em particular da saída do povo. Ele tinha operado aqueles milagres, tinha descido aquelas pragas, né? E foi todo aquele transtorno que nós conhecemos já da palavra do Senhor, onde Deus endureceu o coração de Faraó, onde os homens se sentiram limitados, o povo murmurava. Irmãos, vamos imaginar a situação. O povo murmurava, o povo estava ali depreciando, falava: nós não vamos sair daqui. Moisés veio apenas para atormentar a nossa vida, porque quanto mais pragas viam, não pense você que Faraó ficava quieto, não. Faraó
Faraó ia lá e atormentava também o povo, porque ele não queria deixar o povo sair, porque Deus estava fazendo um trabalhar, não só no coração de Faraó, mas no coração daquele povo. Porque muitos, irmãos, não se engane, por mais que o povo estivesse ali quase 400 anos de sofrimento, vivendo como escravo na mão dos egípcios, por mais que aquele povo estivesse ali comendo literalmente o pão que o diabo amassou, eles ainda não queriam ficar ali. Nós lemos o quê? O povo, primeira situação que aconteceu, o povo reclamou: ah, por que você nos tirou do Egito? Por que eu vim morrer no deserto? Por que eu estou nessa situação? Você devia ter deixado a gente lá. Ó céus, ó vida, ó azar. O povo reclamando, estava liberto. Mas ainda assim, por mais que tinham visto os milagres, por mais que tinham visto a operação de Deus, trazendo pragas para que eles saíssem do Egito, ainda assim havia em seu coração dúvida do que Deus podia fazer. E de repente, em meio a toda aquela dúvida está o mar, aquele mar gigante à nossa frente. Imaginem vocês, depois de 400 anos de sofrimento, a Bíblia fala que o povo saía do Egito cantando. O povo estava glorificando, por isso finalmente estava livre. Mas ali dali a pouco o faraó se arrepende e fala: não vamos deixar aquele povo indo embora, nós vamos matar todo aquele povo. E o povo marchando, de repente, em frente ao mar. Olha o limite. Eu não consigo, alguém aqui ainda já consegue andar sobre as águas? Eu acho que ninguém aqui ainda conseguiu andar sobre as águas. E aquele povo adorou: como é que nós vamos fazer? O mar está aí. Como é que nós vamos andar sobre as águas? Como é que nós vamos sair daqui? O que vai acontecer? O faraó está vindo. O faraó está marchando contra as nossas vidas. O faraó está vindo contra nós. Não há o que fazer. Olha só a limitação daquele povo. E então o povo começa o quê? Quando chegou no seu limite, a primeira coisa que o povo fez foi murmurar. Aí não, vocês não deviam ter tirado nós daqui. Moisés, olha, até gosto de você é um cara legal, mas você pisou na bola. Devia ter deixado a gente lá no Egito. Porque melhor morrer lá do que aqui no meio do deserto. Olha, o povo não conseguia enxergar. Nossas limitações fazem com que nós não enxerguemos o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Nossas limitações fazem com que nós não entendamos o que Deus vai fazer. Amados, o mar é grande na tua vida. O mar é tremendo na tua vida. Sabe o que Deus faz? Deus abre o mar. É isso que aconteceu aqui. O povo parou. Os carros de Faraó cercavam o povo. E estava todo o povo cercado. O grande mar estava à frente. Sabe o que o povo fazia? Mesmo murmurando, falando. Mas havia um homem. Arabassuricantanás ainda. Havia um homem que não tinha duvidado do poder de Deus. Meio toda aquela multidão. Havia um homem que não tinha ainda se desfalecido. E o que fez Moisés? Ele falou: confia, Deus vai livrar-nos, Deus vai nos dar graça. Aos olhos carnais não tinha livramento. Eram os homens atrás, querendo matar com espadas e chicotes e foices. Eu não sei como é que era aquela multidão do exército de Faraó. Mas eu sei que à frente havia um mar, um grande mar. Que hoje até a ciência tenta invalidar, falando que na época o mar era ralo, que o mar era rasinho, que dava para se passar. Não existe que eu já vi um mar ralinho, irmãos. Eu nunca vi um mar ralinho. Quando se fala mar, é mar. Não existe mar, poça d'água, né? E o homem tenta invalidar isso, então estava ali. E em meio àquela situação, se levanta um homem. Por isso que eu falo que a tua oração faz a diferença. O teu clamor faz a diferença, mesmo que todos dentro até da tua casa não consigam enxergar como você enxerga, mas você vai conseguir abençoar a vida deles através da tua vida, através da tua fé, através daquilo que Deus vai fazer sobre você. Porque Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus tinha chamado a Moisés, Deus tinha escolhido a Moisés. Em meio à sarça ardente, Deus fala que o eu sou me enviou. Esse eu sou que enviou a Moisés é o mesmo eu sou que vai prover na tua vida. É o mesmo eu sou que vai libertar os cativos. É o mesmo eu sou que vai trazer de volta aquele que se perdeu. É o mesmo eu sou que vai consolar o teu coração. É o mesmo eu sou que vai mostrar para você que não há limites no que Ele pode fazer. Porque você é limitado, mas Deus não. Louvado seja o nome do Senhor.
Podemos dizer ali, olha, Moisés estava ali no linear da sua fé. Ele estava no auge, no ápice da sua fé. Ele estava conduzindo uma multidão, operando milagres através do poder do Senhor. E ali, com certeza, em seu coração, ele falou: não, Deus, peraí, eu conheço o Deus que eu sirvo. Deus não me tirou de lá para morrer aqui. Deus não está me tirando de uma situação, me colocando em outra para que eu pereça. Muito pelo contrário, Deus está me livrando, está me levando de um lugar para o outro, para que a bênção dele seja sobre a minha vida. Eu preciso enxergar, por mais que as condições mostrem ao contrário, Deus tem a última palavra na tua vida. Você pensa até que você tem a última palavra. Não, quem tem a última palavra sobre a tua vida é Deus. E é Ele que determina para você a bênção, é Ele que determina para você a vitória, é Ele que determina para você a cura. Mas só que nós não podemos fazer como o povo, olhar para trás e desejar voltar à vida que tínhamos, desejar voltar ao mal que vivíamos. Não, temos que desejar ir além, ir à frente, porque Deus tem o impossível para as tuas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos o povo reclamando por mais milagres que tinha ocorrido. O povo ainda reclamava, mas nós vemos que Deus cumpriu o que prometeu. Ele abriu o mar. Ele falou que ia livrar. Quem tem promessa de Deus aqui? Vão se cumprir. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Só que para que Deus possa cumprir, nós precisamos estar diante da sua presença. Precisamos estar à disposição desse Deus. Nós olhamos para Ana agora lá em 1 Samuel. O que acontecia com aquela mulher? Nós vemos o que? Falou-se em Moisés, o mar se abriu. Agora olhamos para Ana. Vamos analisar a situação. Uma mulher que vivia numa sociedade extremamente machista, em que, se ela não fosse mãe, ela seria rejeitada por ser estéril. Havia em seu coração uma angústia muito grande, porque seu marido, Eucana, tinha uma outra esposa. Naquela época poderia, hoje não pode não, viu, irmão? Você vigia, tá? Naquela época podia, hoje não pode não. Tinha duas esposas. Ele tinha a Penina, e Penina, a Bíblia nos diz que ela era frutífera, dava muitos filhos. Só que Ana, e a Bíblia nos fala que era a amada de Eucana, não era estéril, gerava filhos. Então pense hoje você numa sociedade extremamente machista, em que as mulheres eram menosprezadas, desprezadas, não tinham voz para nada, não podiam fazer nada se não fosse ordenado ou permitido pelo seu esposo, e se não fossem mães, seriam consideradas praticamente inúteis. E está ali Ana agora, estéril, pensando: e agora? Eu não posso. Ana podia fazer alguma coisa com ela mesma? Vou operar, vou fazer uma cirurgia, vou cruzar aqui as trompas, vou fazer algo, vou engravidar, vou fazer uma inseminação. Não tinha isso, irmãos. Ela estava limitada à sua situação. Agora imagine o desespero daquela mulher em querer agradar e fazer algo para agradar o seu esposo, para agradar o seu marido, algo para que ela fosse vista com dignidade perante a sociedade. Então era talvez nem a questão. Porque nós vemos, se nós lemos, analisarmos o texto, nós vemos que Eucana, algumas vezes, é incompreensível. Ele não consegue compreender a situação da sua esposa. A hora que ele vira e fala: mas Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você, eu não sou melhor do que tudo isso. Olha só o que Eucana queria dizer: não, irmãos, uma coisa, outra coisa. Não é assim que nós dizemos? Uma coisa é ser uma boa esposa, uma boa mulher, outra coisa é ser uma boa mãe. Uma coisa é a mulher se realizar como esposa, outra coisa é a mulher se realizar como mãe, ou o homem como pai. Queridos, aquela mulher vivia uma perturbação terrível na sua alma. A vergonha de não poder prover filhos para o seu esposo, a incompreensão do esposo, que também cobrava, que falava, e também a calúnia daqueles que não entendiam. Porque mesmo clamando ao Senhor, nós vemos que ela estava onde? No templo. E ali chega o sacerdote, vendo ela clamar,
A dor era tanta que não tinha mais palavras. Você já chegou a essa situação de orar e perceber que não tem palavras na sua boca? Perceber que não há mais o que fazer, que não há mais o que dizer. Eu falei, eu já disse tudo, Pai. Eu já falei tanto, não tenho mais o que dizer. Você já chegou nessa situação de falar, Deus, o que eu vou falar? Só que, irmãos, nesse momento em que nós vemos que não temos mais o que dizer, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu posso crer e acreditar que naquele momento em que Ana ali, abaixada, orando, falando ao Pai, somente gesticulava com seus lábios, porque não tinha mais palavra para que pudesse dizer. Eu creio que o Espírito Santo já trabalhava no coração daquela mulher. Eu creio que o Espírito Santo ali já se manifestava lá no céu, falando com o Pai, dizendo, olha, vamos atender, vamos abençoar aquela mulher. Só que o que acontecia? Um homem que era para ser aquele que era para abençoar, um homem que era para ser aquele que era para ajudar, chegou e caluniou, falou, ó, vá, você está bêbada. Você está bêbada, você bebeu. Talvez no coração daquele homem falou, você não recebe porque você não se coloca na posição, você anda bebendo. Olha só. Então está ali envergonhada, incompreendida e caluniada. A situação daquela mulher, qual era o limite daquela mulher? Era estéril, ela era estéril. Não tinha o que fazer. Mas só o que aconteceu? Ela era o quê? Uma mulher que estava às margens da sociedade, porque ela era desprezada por não ser mãe. Ela era uma mulher que tinha a vergonha consumindo a sua alma. Você já se colocou assim? Sabe o que muitas se trata hoje, às vezes? Depressão. Depressão é algo que às vezes não conseguimos resolver dentro de nós mesmos. Eu não consigo, eu empaquei. Eu não consigo ir além, porque eu não vejo solução, eu não vejo o que fazer, não há o que fazer. Sabe, depressão muitas vezes invade a nossa alma, nós nos sentimos assim, incompreendidos até, ilimitados, porque não há o que ir além. Aquela mulher, ela se consumia, a vergonha na sua alma, porque ela não tinha como ir além, ela não tinha o que fazer mais. As forças dela eram o que? Simplesmente, ela só podia o que? Acreditar. E sabe o que acontece quando nós acreditamos? Sabe o que acontece quando nós acreditamos, quando nós temos fé? Deus, Ele vem e dá a sua graça sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que a nossa fé, ela pode mover montanhas. E se nós temos hoje montanhas bloqueando as nossas vidas, se há uma montanha hoje bloqueando o teu coração, se há uma montanha hoje bloqueando os teus olhos, Deus pode vir através da tua fé, retirar esse monte e colocar você num vale pleno, onde Ele vai mostrar a bênção dEle sendo proclamada sobre a tua vida. Se você precisa acreditar que mesmo em meio à tua dificuldade, talvez você esteja se sentindo assim hoje, talvez você está se sentindo oprimido, oprimida, talvez você se está sentindo envergonhado, envergonhada, incompreendido, incompreendida. Sabe o que Deus quer dizer para você hoje? Ele te entende, Ele vê o teu clamor, Ele recolhe as tuas lágrimas, Ele recolhe a tua oração, e Ele está lá do alto dos céus, pronto a trazer para você a tua resposta, a trazer para você a tua bênção. Aquela sociedade não entendia o sofrimento daquela mulher, mas Deus foi lá e falou, não, eu sei o que você está passando, eu conheço o teu coração, você tem apresentado diante de mim as suas lágrimas, você tem se derramado diante de mim em oração. Então Deus foi para aquela mulher e falou, eu vou te abençoar, eu vou te tornar fértil. E a Bíblia diz que aquela mulher estéril foi alegre mãe de filho, que ela deu à luz a Samuel, e foi uma bênção, um grande profeta usado nas mãos do Senhor. O que Deus tem para fazer na tua vida é um grande milagre. E este milagre não será só para a tua vida, mas para a vida daqueles que estão próximos, perto de você, porque é assim que Deus faz. E agora olhamos para o cego Bartimeu. Olha a limitação daquele homem. A Bíblia nos diz que ele era cego. Hoje, graças a Deus, nós temos vários mecanismos que auxiliam a pessoa deficiente visual. Mas imagine você naquela época, em que se a pessoa nascesse com algum problema, era pecado. O julgamento daqueles homens para com a vida daquele cego era o quê?
que algo tinha acontecido, que ele tinha pecado, que ele tinha errado, e por isso ele estava sofrendo a consequência de seus pecados, sendo cego. Era o que a sociedade acreditava, era o que os homens acreditavam, que aquele homem estava marginalizado. Pensem vocês, aquele homem estava ali marginalizado, a angústia por não poder enxergar, por não poder ver. Hoje nós até conseguimos até um trabalho para deficientes visuais, mas naquela época o que um cego ia trabalhar no quê? Uma sociedade totalmente agrícola, que vivia-se de lavouras, de plantações. O que o cego ia fazer? Como ele iria trabalhar? Não tinha o que fazer. E outra, ele era desprezado, porque muitos achavam que ele estava naquela situação por ter pecado, por ter errado, que ele estava naquela situação e era merecido. O limite dele era o que? Assim que ele não conseguia ver. O desprezo das pessoas se resumia em esmolas. Porque, vamos irmãos, pensar, aquele homem estava jogado, e as pessoas, pense comigo, quantas vezes às vezes não somos assim, automático até às vezes na gente. Está vendo ali, está vendo, você já pega uma moedinha, já joga ali, às vezes você nem olha para a pessoa, você só deixa a moedinha ali, porque você sabe que a pessoa precisa, está ali, você nem olha. Alguém já parou para conversar com alguém que está ali pedindo? Não, pastor, vai que pede mais do que está pedindo. Sabe, irmãos, é entender o sofrimento. Aquele homem não tinha quem entendesse o seu sofrimento. Ele estava marginalizado, estava ali jogado, cego. O que cobria o coração daquele homem? A falta de esperança. Não tinha esperança, não tinha cura para a cegueira. Não existia cura para a cegueira. Como ainda não existe? Não tinha o que se fazer. E aquele homem estava jogado. Era um homem marginalizado pela sociedade. Ele não tinha culpa da sua condição. Por mais que as pessoas olhassem para ele e falassem, ele está aí porque tem culpa? Algo ele fez? Não, ele não tinha culpa do que estava vivendo. Para muitos, ele nem existia. Estava lá, muitos desprezavam. Porque aqui não, na igreja do Brasil não, mas na igreja lá da China, muitas vezes as pessoas desprezam quem está na rua. Passam de largo, melhor não ajudar, melhor nem ver. Ele era um homem que estava vivendo assim. Agora imagine o coração daquele homem, não há esperança. Não há o que fazer. Porque ele não consegue ver. Praticamente não consegue sair do lugar. E às vezes nós estamos assim, cegos, espiritualmente dizendo, não conseguimos sair do lugar. Empacamos. É o nosso limite. Eu não consigo ir além disso. E aquele homem sabia que ele não conseguiria fazer mais nada além do que ele estava ali. Ele só podia estender as mãos e nem sabia quem ia ser aquele que jogaria esmola, quem daria. Ele não sabia, não tinha como ver. Mas só que uma coisa estava acontecendo, irmãos. Jesus estava passando. Jesus estava passando naquele lugar. Jesus vinha caminhando com seus discípulos, seus apóstolos, e a grande multidão, que a Bíblia fala onde Cristo estava, havia uma grande multidão, e a multidão que seguia Cristo com aquele barulho todo, ele era cego, mas ele não era surdo. E ele começou a ouvir, falar, teve uma grande multidão, quem vem aí, quem vem aí? É Jesus, Jesus de Nazaré, o profeta que tem operado milagres, o homem que tem falado, o Filho de Deus. Muitos o chamavam de profeta, outros chamavam de Filho de Deus, outros chamavam de Messias, muitos davam muitos nomes a Jesus Cristo, mas uma coisa era certa naquele momento, que o homem que trazia milagres, o homem que operava a cura, estava passando na vida daquele homem, naquele momento. Irmãos, Deus está passando nesse momento, na tua vida. Jesus Cristo está entrando hoje na tua casa. Ele está levando cura, Ele está levando providência, Ele está levando a paz. Talvez houvesse angústia hoje pela manhã na tua casa, talvez a dúvida imperando em teu coração, mas Jesus Cristo está passando no meio da tua vida. Ele está hoje trabalhando na tua casa, na tua família. Ele está hoje tirando de você tudo aquilo que te afasta dEle e está te colocando na presença dEle. O Senhor quer encher a tua vida do Espírito Santo. O Senhor quer encher a tua vida da presença dEle. Ele quer trabalhar, Ele quer te abençoar, Ele quer renovar as tuas forças, Ele quer tirar a cegueira, Ele quer te curar nessa manhã.
E a Bíblia nos fala que aquele homem ali vê Jesus passando e começa a gritar, e Jesus vai lá e abençoa a vida dele. Irmãos, precisamos compreender que os nossos limites, eles são nossos, não são de Deus. Você consegue entender? Você é limitado, você é limitada, Deus não. Deus não é. Então, o que eu não posso fazer, eu preciso compreender. Preciso entender os meus limites. Porque quando nós tentamos, como homens naturais, ir além dos nossos limites, nós ficamos duvidosos, ficamos magoados, e até machucamos ou magoamos alguém. Nós prejudicamos, porque não compreendemos os nossos limites. Quando tentamos agir como homens e mulheres naturais que somos, mas precisamos compreender 3 coisas nessa manhã sobre limites, para que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Em primeiro lugar, você tem que aceitar o seu limite. Não é vergonha você ser limitado, porque você foi feito assim. Não é vergonha você não conseguir enxergar além. Por mais que nos apliquemos e estudemos, às vezes nós não conseguimos entender. Quando nós aceitamos os nossos limites, conseguimos ir além deles. Por quê? Se eu compreendo que eu não posso, que eu não consigo, eu entrego nas mãos de Deus. Não é isso que o crente faz? Aqui eu não consigo, não dá. O que eu faço? Eu dou nas mãos do Senhor. E quando eu entrego nas mãos do Senhor, compreendendo o poder de Deus, aí eu posso viver o sobrenatural do Senhor. Eu posso viver o impossível de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu posso viver o impossível do Senhor, sendo notório na minha causa, naquilo que eu tenho apresentado. Então, eu tenho que aceitar os meus limites. Se eu não posso ir, deixa na mão de Deus. Compreenda os seus limites. Porque, irmãos, como é que nós conseguimos compreender alguma coisa? É examinando, é estudando, pensando, errando. Quem nunca errou aqui, né? Ou quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Porque nós tentamos, vamos ser sinceros, nós sempre tentamos ir além daquilo que está ao nosso alcance. Porque nós achamos e almejamos que podemos mais. Só que chega uma hora que não dá, irmãos. Uma hora que não dá. Só que nós não podemos parar de tentar fazer o correto, reconhecendo os nossos limites, compreendendo até onde podemos ir. Os erros, irmãos, o que nós erramos, ele faz com que nós experimentemos o novo. Quem nunca errou, nunca experimenta nada novo, porque nunca tenta nada. Aquele que tem medo de errar não tenta nada, não faz nada. Por quê? Nunca tentou. Mas se você tenta, você vai errar. Mas pela graça do Senhor, você vai abençoar e vai acertar, porque Deus está contigo. Acertar e errar constrói o nosso caráter. E isso nos deixa mais fortes. Os erros têm que construir para que possamos nos tornar mais fortes. E devemos o quê? Também superar os nossos limites. Como? Só Deus supera os nossos limites. É Ele que supera os nossos limites. Albert Einstein disse assim: há 2 formas para se viver a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. E a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Existem 2 formas de você viver a sua vida. Uma é acreditar, não existe milagre. Outra é crer que tudo na tua vida é um milagre. Nós não cantamos? Sou um milagre, estou aqui. Nós não somos um milagre? Você não é um milagre? A tua casa não é um milagre? Outrora, se olharmos para trás, você pensa, quem seria eu? Não teria condições. Se olhar para mim mesmo, irmãos, filho de um lar desfeito, uma mãe auxiliar de cozinha doente, uma avó que não tem leitura, ninguém, nós vivíamos de favor, morávamos em porão. Quem seria eu? Quem diria que um dia Deus ia me tirar, ia me colocar para trabalhar em multinacional, ia me colocar para trabalhar em lugares esplêndidos? Eu achava que eu não seria nada. E muito mais ainda,
Deus me colocou no melhor lugar, que é na casa dele, na presença dele. Sabe o que Deus fez com você? Sabe o que Deus fez com a tua vida? Ele te colocou no melhor lugar, que é na presença dele. Não há lugar melhor de se estar do que aos pés do Senhor, porque ali você tem consolo, aos pés do Senhor você tem milagres, aos pés do Senhor você tem a saúde, aos pés do Senhor você tem o conforto, aos pés do Senhor você recebe a resposta para a tua vida, para a tua petição. Louvado seja Deus. Então nós precisamos o quê? Deixar que Deus supere os nossos limites. Quando chegamos aos nossos limites, precisamos deixar que Deus haja. Por quê, irmãos? A felicidade não se resume na ausência dos nossos problemas, mas sim na capacidade que temos de resolver os nossos problemas. A felicidade para as nossas vidas não é a ausência de problema, mas como conseguimos lidar com eles, resolvê-los. E o cristão, ele resolve o seu problema clamando, pedindo, falando com Deus, buscando orientação, buscando sabedoria do nosso Deus. Agora eu te digo, se você deixar Deus agir, deixando Deus agir na tua vida, aí eu digo, Deus é Pai. E Deus como Pai, você acha que Deus tem pouca coisa para a tua vida? Você acha que Deus imagina fazer pouca coisa para a tua vida? Você acha que Deus imagina você limitado? Você acha que Deus imagina você parado, frustrado, frustrada? Você acha que Deus imagina você assim? Não. Albert Einstein diz também, a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência ela é limitada, mas a imaginação não tem limites. Agora eu te digo, imagina só, mesmo na tua imaginação limitada, o que Deus imaginou para a tua vida. Sabe o que Deus imaginou para você? Deus não te imaginou chorando. Deus não te imaginou você oprimido. Deus não imaginou você sofrendo. Deus não imaginou você doente. Deus não imaginou você sem uma casa, sem um lar. Deus não imaginou você desempregado. Deus não imaginou você sofrendo. Muito pelo contrário. Quando Deus imaginou você, e ao te imaginar, Ele te criou. Ele te criou excelência, a imagem e semelhança dEle. Agora eu te digo, se você é a imagem e semelhança desse Deus, Deus te criou para sofrer, Deus te criou para viver angustiado, Deus te criou para viver com fome, Deus te criou para viver perturbado. Não! Deus te criou para viver os milagres, Deus te criou para viver as maravilhas, Deus te criou para ser maior e melhor do que hoje você é. Você acha que chegou na estatura perfeita? Não! Deus tem mais, Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem mais a fazer sobre você. Porque não há limites para o que Deus planejou para você. Não há limites para o que Deus quer fazer por você. Não há limites para o que Deus vai fazer por você. Que Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Vamos nos colocar em pé, igreja. As horas se vão. Então não há impossível. Pense no que Deus imaginou. Não há impossíveis para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível. Cristo falando no Evangelho, nos Marcos, capítulo 9, tudo é possível ao que crer. Quem acredita aqui? Quem acredita? Se você acredita, não há impossível para você, porque Deus, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que entra e transforma o impossível em possível. É Ele, louvado seja o nome do Senhor. É Ele que faz e opera o milagre. Ele que faz maravilhas. E Ele que está vendo hoje o teu coração. Deus sonda hoje o teu coração. Deus sonda hoje a tua casa. Deus sabe como você entrou aqui. Deus sabe que talvez você tivesse dúvida até de você ser merecedor de estar aqui. Sabe por que você está aqui? Porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Pelo poder do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Porque o Espírito Santo te moveu até aqui. Você está aqui porque Deus tinha para dizer para você que Ele vai operar o impossível na tua vida. E você não vai ficar da mesma maneira que está. Ele vai mudar. Ele vai fazer novo. Ele vai trazer o novo para a tua vida. Ele vai fazer a diferença na tua casa. Basta você crer naquilo que Deus tem para fazer e fará. Porque Ele é Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos na tua casa, Senhor. Pai querido, Deus eterno, eu quero agora nesse momento, Senhor,
me colocar diante de Ti, entendendo, Senhor, os limites que nós temos. Pai, eu sei, eu sou limitado. Eu não posso nada, Senhor. Só o Senhor pode. Antes, ó Pai, nós não Te conhecíamos, ó Deus, da maneira que hoje conhecemos. Hoje sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. É o Deus que opera o milagre. O Deus do impossível, que não vai desistir de nós, que não vai deixar que nós venhamos a fraquejar, que não vai deixar que nós venhamos a perecer. Tu és um Deus do impossível, que trabalha na nossa vida, na nossa casa. É o Deus que ajeita tudo em nós. É um Deus que permite que nós vivamos com alegria, que sejamos alegres mães de filhos, que sejamos pais, ó Pai. É o Senhor que permite que respiremos agora. Pai querido, ó homens, talvez fosse impossível que estivéssemos aqui, mas estamos aqui porque o Senhor tornou isso possível. Então, Pai, em nome de Jesus, opera agora, Senhor, os milagres na vida da Tua igreja. Opera agora os milagres na vida dos Teus filhos. Opera agora os milagres, ó Pai, na vida, Senhor, dos Teus servos. Não deixe, Senhor, que nada venha atrapalhar a vida dos Teus filhos. Pai, que eles possam romper as barreiras, essas barreiras, que o mar se abra, Senhor, essa hora, meu Pai, que o mar se abra na vida dos Teus filhos. Pai querido, que o ventre se abra. Pai querido, que eles possam ver, Senhor, e multiplicar as bênçãos, ó Pai querido, que os seus olhos sejam abertos e possam ver o Teu sobrenatural agindo nessa manhã. Pai celestial, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor Deus, abençoa de maneira gloriosa e poderosa a vida da Tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração, meu Pai, esse é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Aleluias, aleluia, Jesus. Alabasturianda, alabasturianas, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não há limites para o que Deus pode fazer na tua vida. Não há limites para o que você pode viver, para aquilo que você pode viver na presença de Deus. Amém? Não deixe o inimigo limitar a tua vida, mas viva o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então agora ser gratos ao Pai. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Todos digam, que Deus os abençoe. Domingo de bênção, de vitória, semana abençoadíssima, em nome do Senhor Jesus. Às 17h30, a live e o culto da família. Amém, queridos?